Do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rilgley Fagundes. Hoje está sendo um dia bem cheio. Estamos na metade do dia, mas muita coisa está acontecendo. Muita água está rolando embaixo da ponte, né? Sérgio Moro acabou de falar sobre a sua demissão. Na descrição do vídeo você vai encontrar o link para esta matéria, né? Moro falou sobre a sua demissão e nós vamos entender o que levou Sérgio Moro a tomar essa decisão. Porque até ontem Moro havia confirmado que não sairia do cargo, mas houve realmente um precedente de ontem para cá e isso levou à mudança do ministro nessa postura. Vamos entender isso? Se inscreve, comenta, compartilha, daquele like maroto, aperta o sininho das notificações, na descrição do vídeo tem conta bancária. Você que curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, dá um pulinho aí, seja um colaborador, seja um apoiador. Veja só, gente, isso é política. Política funciona assim. Uma coisa que eu vejo é o seguinte: Sérgio Moro está saindo, tá, pelo menos não é por questão de corrupção, não é por questão de propina, não é ladruagem, não é nada disso. Diferente de outros políticos, outros ministros, né, em outros governos que a gente via por aí que eram afastados por conta das pilantragens. Na questão do Sérgio Moro, há uma questão de ideias, posicionamento, né? Então vamos entender isso aqui? Se inscreve aí, já falei, né? Então vamos à matéria, olha só. Moro não aceita substituição de Valeixo e anuncia que vai deixar ministério. A questão do Sérgio Moro foi justamente a substituição do Valeixo, mas não a substituição em si, mas a questão de como foi feita essa substituição. Foi isso que deixou o ministro triste, né, e desgostoso em relação ao cargo. Vamos entender mais aqui? O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, convocou coletiva de imprensa nesta sexta-feira, 24, após a exoneração do diretor-geral da Polícia Federal. Conforme consta no Diário Oficial da União, a exoneração de Maurício Valeixo ocorreu a pedido, ou seja, quando o ocupante do cargo pede. Bom, segundo o Sérgio Moro, isso não é verídico, não procede. Então é um ponto que leva a entender o porquê que Sérgio Moro resolveu entregar o cargo. Isso é um dos, vamos lá. Continuando, durante o pronunciamento, Moro falou de sua trajetória como juiz até ser convidado para ser ministro pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele também falou sobre todas as conquistas do ministério, como o enfrentamento ao tráfico de drogas e ao crime organizado, além da redução de índices de mortes por mortes violentas, né? Sérgio Moro mostrou descontentamento com a decisão de trocar o diretor-geral da PF. Moro negou que Valeixo teria intenção de sair do cargo. Ou seja, segundo Sérgio Moro, não havia intenção do Maurício Valeixo sair do cargo. Como eu falei para vocês no outro vídeo, né? Maurício Valeixo chegou a citar isso numa live antes de ontem, mas não porque ele quisesse sair, gente, mas pelo que tudo indica, era a pressão que já vinha sobre ele. Inclusive o Moro fala que ele havia comentado com o próprio Sérgio Moro se não seria melhor ele sair do cargo. Isso dada à vista a pressão que havia nessa questão de trocar desde o ano passado. Continuando. Não é totalmente verdade. O ápice do policial federal é chegar a este cargo, disse Moro, que afirmou que Valeixo cogitou ao sair após pressão que deixasse o cargo. Após alencar todas as conquistas do MJSP até o momento, Moro afirmou que depois do segundo semestre do ano passado, passou a haver insistência do presidente para a troca do comando do diretor-geral da PF. Falou sobre a recente substituição do superintendente da PF, que considerou ser sem motivo, mas que após conversar com o servidor, o mesmo alegou querer sair por motivos pessoais. E por isso, o Ministério acatou o pedido, ou seja, o do superintendente, esse sim foi por motivos pessoais. E aí foi feita a troca, né? E aí o ministro acatou. Vamos continuar. Mas do servidor lá, o do diretor, segundo Moro, não foi por motivos pessoais, como está lá no Diário Oficial. Mas vamos continuando. A única indicação que fiz foi a do diretor-geral, declarou. O presidente passou a insistir na troca. Sempre disse que não tinha nenhum problema em trocar, mas preciso de uma causa, um erro grave. No entanto, vi um trabalho bem feito, disse o ministro. O trabalho vinha sendo feito e a queda das estatísticas criminais é prova disso, acrescentou. Não assinou exoneração.
Moro afirmou que soube da exoneração pelo Diário Oficial da União e que foi surpreendido e achou ofensivo e não assinou a exoneração, e que isso foi uma sinalização de que o presidente não o quer no cargo. Bom, gente, isso aqui foi o próprio Sérgio Moro quem disse. Eu vi ele falando essas palavras aqui, né? Ele entendeu, com essa exoneração do ministro, do diretor da PF, ele entendeu que o presidente da República não o quer no cargo, né? Ele falou literalmente isso. O ministro agradeceu a nomeação, disse que foi fiel ao compromisso e que vai pedir demissão. Presta atenção, vai pedir demissão. Não tenho como persistir com o compromisso que assumi sem a autonomia da PF a realizar seus trabalhos, ou sendo forçado a concordar com interferência política na PF, declarou. Essa questão aqui é porque realmente Sérgio Moro sentou com o presidente da República, não sei se foi ontem, agora não estou lembrando, ele falou isso na entrevista, né, e colocou essa postura de não querer interferência política, mas o presidente, segundo Moro, disse a ele claramente que era uma interferência política, ou seja, o presidente assumiu, né, que realmente havia um interesse político nessa mudança. Eu não sei qual seria o interesse político do presidente. Como eu disse para vocês no outro vídeo, infelizmente é uma perca muito grande, mas eu ainda continuo confiando no presidente da República, né? Não mudo a minha postura, não mudo a minha defesa ao presidente. Isso é política, faz parte do jogo, essas coisas acontecem. Sérgio Moro é um excepcional ministro também, por isso que eu disse que eu acredito que foi um erro gravíssimo do presidente da República. Foi uma vitória muito grande da esquerda, infelizmente foi, né? Mas eu ainda continuo confiando no nosso presidente. Vamos lá. O único problema da demissão, segundo Moro, era a quebra do compromisso da carta branca que Moro havia recebido para a escolha do cargo, além de interferência política na Polícia Federal. Ou seja, a bronca do Moro, segundo dá a entender, é o seguinte: Bolsonaro deu carta branca para ele escolher quem ele quisesse e não haver interferência política. Então, quando o Bolsonaro pressiona o Moro para exonerar o menino e diz ao Moro que realmente há uma questão política, Sérgio Moro entendeu que não estava mais de acordo com os seus critérios pelos quais ele assumiu o ministério. O problema não é apenas a troca do diretor-geral. Haveria a intenção de trocar superintendentes, sem que fosse me apresentada uma causa para realizar esses tipos de substituições que fossem aceitáveis. Busquei postergar esta decisão, às vezes até sinalizando que poderia concordar no futuro com essa possibilidade, mas cada vez mais me veio a sinalização de que seria um grande equívoco essa substituição, disse o ministro. De acordo com Moro, Bolsonaro concordou que a troca seria mesmo uma interferência política e sugeriu que a troca de Valeixo fosse pelo atual diretor executivo, Disney Rossetti. Fiz a sinalização, mas não obtive resposta, disse. O grande problema não é quem colocar, é por que trocar. O presidente me disse mais de uma vez que ele queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, colher relatórios. Realmente, não é o papel da PF prestar esse tipo de informação. As investigações têm de ser preservadas, criticou, defendendo a autonomia da Polícia Federal. Ou seja, o que Moro não concorda, né, é que o presidente da República, né, ele inclusive cita o caso da Dilma Rousseff, quando presidenta, né, se ela tivesse tido acesso às informações, tudo direitinho, talvez a Lava Jato hoje não tivesse alcançado o objetivo ou o intento que a Lava Jato alcançou hoje. Então essa é a defesa do Moro em relação a isso. Ele entendeu que o presidente Bolsonaro, tendo acesso a certas investigações, poderia prejudicar o andamento e a autonomia da PF. E aí finaliza a matéria. Gente, tá aqui o motivo pelo qual Sérgio Moro decidiu deixar o cargo do Ministério da Justiça, tá? Até ontem ele não tinha essa intenção. A intenção fica clara a partir do momento em que o governo demite, né, exonera o menino lá, o Maurício Valeixo. Perdão. No momento que o governo exonera lá, e a bronca do Moro é porque assim, foi a única indicação que o Sérgio Moro fez em todo o ministério foi essa, né? E aí ele entendeu que Bolsonaro não estava cumprindo com a carta branca que tinha dado ao Sérgio Moro, e também a questão da interferência política, né? O Moro não queria que
que houvesse essa interferência política. Então, assim, é uma mistura, assim, eu entendo a postura do Sérgio Moro, assim como entendo a postura do presidente da República, né? E o Moro, ele sai do ministério justamente porque ele entende que não dá para ele continuar, porque inclusive ele fala até na própria entrevista dele, no próprio pronunciamento, ele fala, hoje ele diz não para o presidente, quantas vezes mais ele não vai conseguir dizer não. Então é um princípio do ministro da Justiça esse ponto, né? Eu não sei qual é a estratégia do presidente, eu não sei qual é a jogada do presidente nisso, o que o presidente busca, mas uma coisa é certa, gente, o presidente infelizmente deu um tiro no pé, o meu ponto de vista, nesse momento é um ponto de vista que eu tenho, né? O presidente deu um tiro no pé, ele deu uma vacilada, a imprensa com certeza, podem esperar, porque a imprensa vai pegar trechos isolados, preste atenção nisso, não vão mostrar o contexto todo do Sérgio Moro e vão pegar trechos isolados. Hoje vai dar no jornal hoje, que daqui a pouco ele tá passando, né? Vai dar no jornal da Globo, no jornal da madrugada, no plantão, na plantinha, tudo da Globo vai dar. O que vão colocar de pedacinhos de trechos lá que vão detonar o governo Bolsonaro não tá escrito, né? Mas assim, gente, é política. É como eu disse pra vocês, o importante nessa história toda, é o que a gente deve observar, é que Moro não tá saindo porque houve uma denúncia de corrupção, houve um problema de propina, fraude ou qualquer coisa. Não, é uma divergência política entre os dois. O que eu consigo enxergar aqui é que o presidente quer uma coisa, o Moro tem um princípio dele em relação a um determinado ponto, e os dois divergiram e o Sérgio Moro entendeu que não dá para continuar no cargo. Então é esse ponto de vista que eu vejo. Ninguém deve ir pelo meu ponto de vista. Analisa o seu ponto de vista, veja o que você acha, né? Pega as informações que eu trouxe, os comentários que eu fiz e coloca aí na balança. Se você tiver o mesmo ponto de vista que eu, beleza. Se você não tiver, eu respeito o seu ponto de vista, né? Mas a única coisa que eu sei de certo é que foi uma pancada muito grande no governo Bolsonaro. Eu sei que o próprio presidente vai sentir essa pancada aí, né? Mas vamos aguardar para ver o que o presidente vai fazer, o que vai acontecer daqui para frente, quais são as ações que vão acontecer, né? A imprensa, com certeza, a esquerdalha toda deve estar batendo lata até umas horas, plantando bananeira, enfim, felizes da vida em cima disso daí. É um momento em que eu acredito que essa decisão do Moro vai pesar bastante por causa da pandemia, por causa da crise. É tudo que a esquerdalha precisava nesse momento para uma eventual farra. Dia 1º de maio agora, eles estão doidos para fazer um comício. Com certeza isso daqui vai ser mais um reforço para eles. Bom, como eu disse a vocês no outro vídeo, repito nesse, continuo ao lado do presidente da República, continuo tendo o Sérgio Moro como um cara ímpar, né? A demissão dele, no meu ponto de vista, não muda em nada o caráter do Moro, também não muda em nada para mim a minha decisão em relação ao presidente Bolsonaro. Eu continuo apoiando o presidente nas decisões dele, não sei o que ele vai fazer, ele tá lá, ele sabe o que tá fazendo, já deu mostras de muitas decisões que foram complicadíssimas, que muita gente criticou, que muita gente foi contra, e depois a gente viu que trouxe um resultado excelente. Sérgio Moro também deixou bem claro que está à disposição do presidente, independente de qualquer coisa, estará lá qual é o caso do presidente. Então é uma saída amigável, uma saída tranquila, né? Eu sei que a mídia vai criar um tipo de animosidade em cima disso daí, enfim, mas a verdade, gente, o meu ponto de vista é esse, né? Uma pancada muito grande no governo Bolsonaro, mas também eu vejo como uma divergência política entre os dois. Nada que não faça parte do jogo político, da forma de fazer política, né? Então tá aí, o presidente Bolsonaro continua tendo meu apoio, Sérgio Moro também continua sendo um cara que eu admiro bastante. Para mim não mudou nada, né? Só vai mudar os jogadores na questão do âmbito político. E vamos aguardar para ver o que vai dar, né? Canal Brasil Notícias, a gente volta com mais informações, tá bom? Fui!